Muito boa tarde a todos, é um grande prazer poder falar com todos vocês. E neste vídeo aqui do nosso simpósio sobre como adquirir o Linux da maneira mais simples possível, eu gostaria de abordar aqui como que você pode fazer para baixar e instalar o VirtualBox e depois configurar uma máquina virtual. Vamos ver se dá para fazer as duas coisas nesse vídeo aqui. E depois, no terceiro vídeo, nós vamos mostrar como que você vai instalar o Linux Mint dentro dessa máquina virtual. Provavelmente nós vamos instalar o Linux Mint Vilma, mas talvez possamos instalar também o Xia, que é a versão mais atual. Antes de começarmos, porém, eu gostaria de ressaltar um ponto aqui. Se você tiver a intenção de fazer esse processo, então preste atenção nos requisitos. Primeiro, o seu computador ele precisa ser de 64 bits. Se ele for de 32 bits, esse processo não vai funcionar. Segundo, você precisa ter pelo menos 50 GB em disco livre. 50 GB livre em disco. Por quê? É porque você vai instalar ele numa máquina virtual e ele vai precisar usar os gigabytes que tem no seu disco para poder fazer a instalação. Então você tem que ter o suficiente para você instalar ele e ainda ter espaço para você usar o seu sistema principal e ter espaço também para que você possa, por exemplo, baixar algum programa ou alguma coisa nesse Linux que você vai instalar na sua máquina virtual. Ok? Então, se você não tiver esses requisitos, você não poderá fazer esse processo. Você já sabe como que faz, né? Por exemplo, para você ver se o seu computador é de 64 bits ou de 34 bits, então você clica aqui no menu iniciar, depois você vai ver aqui computador, e aqui embaixo, ó, e neste computador, então você clica aqui e clica em propriedades. Isso, ele vai exibir as propriedades do seu dispositivo. Então você pode rolar um pouquinho mais aqui, ó. E aqui você vê, ó. Atentem. E vamos voltar um pouquinho aqui, né? Ó. Sistema operacional de 64 bits. No caso é o meu computador aqui, né? Ó, tipo de sistema. Sistema operacional de 64 bits. Então esse é o tipo de sistema que você tem que ter para fazer esse processo. Eu recomendo você ter mais de 50 GB livre em disco. Dá para instalar com menos, mas não é muito recomendável, né? E como eu vou fazer só uma demonstração, eu vou instalar com menos, mas o certo mesmo é você ter pelo menos esse tanto livre no seu computador, tá bom? Muito bem, então antes de começarmos, então nós temos que fazer o seguinte, nós temos que baixar o software de virtualização antes de fazermos a máquina virtual. Então para fazer isso, vai fazer o seguinte. Vamos só minimizar essa janela aqui. Eu vou abrir aqui o Google Chrome. E aqui você vai digitar baixar o VirtualBox. Aqui no meu caso, visto que eu já usei ele, né, no passado, então você pode ver aqui e já está aqui, ó. Baixar o VirtualBox. Mas no seu caso, se não tiver, você vai digitar lá, ele vai aparecer aqui essa opção
de baixar o VirtualBox. E você clica aqui. E já na primeira opção aqui, ó, Download Oracle VirtualBox. Então você clica aqui. Aqui nesses quadrinhos você vai escolher aqui, ó. Por exemplo, ó. Aqui são as plataformas. Então aqui tem várias plataformas. Por exemplo, tem o Linux, tem o macOS, né? O macOS. Então você vai escolher aqui, ó, Windows Host. Quer dizer, o seu computador com Windows. Então quando você clicar aqui, o que vai acontecer? Eu não vou clicar porque eu já tenho o programa de instalação no meu computador. Mas quando você clicar aqui, aqui em cima, aqui perto aqui do seu lado superior no computador, então vai aparecer ali uma barra com o progresso do download. Aí quando terminar, vai ter uma pastinha, né? Que nem essa aqui, que nem essa pastinha que vocês estão vendo aqui, mas não é essa aqui, tá? Aí você vai clicar nela. Você vai clicar nela e vai acontecer o seguinte. Vamos fechar aqui. Aqui na sua pasta dos downloads, aí você vai ver aqui, ó, por exemplo, aqui no caso o programa de instalação está aqui, porque eu desinstalei ele, mas aqui o programa de instalação ficou no tablet, ou melhor, no computador. Então, por exemplo, você vai, o download lá do site que você vai fazer, ele vem aqui para sua pasta de download. Acho que a maioria das pessoas já sabe disso, né? Mas se você ainda não teve oportunidade de analisar isso, é assim. Aqui você dá dois cliques para instalar. Autoriza. Aí já vai começar a instalação. Olha lá. Nessa janelinha você vai clicando aqui, ó, em avançar ou next, né? Avançar. Você marca essa caixinha aqui, ó, aceita os termos e continua avançando. Avançando. Aqui você clica em Yes, ou seja, você está concordando, né? Você está concordando com as dependências. Aqui é o local que ele vai criar os ícones na área de trabalho. Então você clica em avançar. Agora, se você quiser instalar, você clica aqui, ó, em Install. Então, olha lá. Já está instalando o VirtualBox. Pronto aí, está instalado. Agora é só clicar aqui em finalizar. Isso. Então o VirtualBox está instalado no seu computador. Agora, para você criar uma máquina virtual, você vai fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o VirtualBox. Acho que abriu duas janelas, né? Isso. Essa aqui é a interface do VirtualBox. E é aqui que você vai criar a sua máquina virtual para depois instalar o Linux nela. Então você faz o seguinte, ó, você clica aqui em novo. Tá vendo? Novo. E depois aqui é o local que você vai criar sua máquina virtual. Então vamos colocar aqui, por exemplo, nós podemos colocar Linux Mint. Vamos colocar Vilma, né? Linux Mint Vilma. E aí já apareceu aqui, né? Olha lá, Linux
a Ubuntu, 64 bits. Aí você clica aqui em Hardware. E aqui você vai fazer o seguinte. Você vai puxar essa marcaçãozinha aqui. Você vai puxar ela um pouquinho mais para cá. Mas não ultrapasse essa marquinha vermelha, tá? Não chega muito perto dela não. Deixa mais ou menos uns 3 espaços. Uns 3 espaços no meio dela. Antes de chegar nela. Agora, clique em finalizar. Pronto. Aí. A sua máquina virtual está criada. Inclusive aqui, eu esqueci de digitar o... Linux Mint Vilma. Eu tinha esquecido de digitar o X ali. Aí ficou faltando. Então eu tive que corrigir aqui. Mas aqui está. O seu Linux Mint Vilma. Então essa é a sua máquina virtual. Ela vai ter esse nome. Linux Mint Vilma. Agora no próximo vídeo. Então nós vamos baixar a imagem ISO. Diretamente do site do desenvolvedor do Linux. Nós vamos baixar a imagem ISO. E depois nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos instalar essa imagem ISO aqui nessa máquina virtual. Vamos instalar o Linux dentro dessa máquina virtual. Então você vai perceber assim que isso aqui é apenas uma máquina virtual. Então o que você for fazer aqui não vai afetar o seu computador. Por exemplo, se você cometer algum erro, por exemplo, eu esqueci de digitar ali o X. Simplesmente eu removi e comecei de novo e digitei o X no lugar certo. Então o que você fizer aqui dentro dessa VM não vai afetar o seu computador. Por isso você pode testar o sistema, você pode aprender como ele funciona, você pode conhecer ele sem ter o perigo de você prejudicar o seu computador se alguma coisa der errada. Tá bom? Então no nosso próximo vídeo nós vamos baixar a imagem do sistema operacional do Linux Mint Vilma. Vou mostrar para vocês como que baixa diretamente do site do Linux Mint. E depois nós vamos instalar ela aqui dentro dessa máquina virtual. Então muito obrigado a todos por sua atenção e até o próximo vídeo.